vez Oi? eu perguntei, eu conversando com um calvinista, né? Aí eu falei assim, por que que ele perguntou para mim o que é que eu entendia se Deus tinha querido a queda do homem, né? Se foi vontade de Deus, né? Aí eu falei, rapaz, eu entendo que Deus sabia que o homem ia cair pela presciência dele, porque ele sabe, né? Ele prevê o futuro, ele vê o futuro, né? Mas não é que ele queria, ele sendo, apenas permitiu a queda do homem, né? E ele, porque os calvinistas falam que, até tem uma passagem que Calvino fala, né, nas Institutas Cristãs, que ele fala assim: Deus não só viu a queda do primeiro homem, como ele quis que o homem caísse, né? Dá a entender que. Aí eu falei assim, rapaz, mas essa sua teologia aí dá a entender que Deus é mal, né? E que o próprio Satanás não tinha nem atuação nenhuma, né? Apesar de nem de Satanás tentando ninguém. Que se Deus mesmo Exatamente. quis a queda, né? Perfeito. Pode falar, E, Tomás. e uma coisa interessante isso aí, ô Clésio, porque quando a pessoa acredita nessa visão aí de que Deus, ele determinou que todas as coisas acontecessem, quem seria o próprio Satanás seria o Deus. Pois Porque é. tudo que aconteceu foi da vontade dele. É de um Aí, por exemplo, aquele texto, né, que fala que Deus ele lamentou ter feito o homem. Ué, mas ele já não tinha determinado, por que ele ficou triste? Como é que explica isso aí? Eu Não, e tenho não, uma não fazia visão. sentido, né, irmão Deuteronômio? Quando É, não o faz próprio sentido. Jesus, lá no Novo Testamento, ficava. Não, o próprio Jeová ficava irado quando as pessoas eram incrédulas, né? Se ele já determinou para as pessoas serem incrédulas, como é que ele ia ficar irado? Não teria nem sentido, né? Pois é. Eu tenho uma Verdade. visão mais profunda a respeito disso, do amor de Deus. Eu não sei se vocês vão concordar, é um pensamento meu. Ó, para você ver como que Deus ama tanto a criação dele, que somos nós, né? E ele colocou essa árvore lá para fazer, era um teste realmente. E ele realmente ele é Deus, e ele sabe, ele saberia, ele sim, ele sabe que ele ia errar, mas mesmo assim, sabendo que ele ia errar, ele já tinha um plano. Ué, mas como assim ele tinha um plano? Porque ó, ele vai falar bem assim: o dia que comer dessa árvore, certamente morrerá. Só que não existia a morte. Só que no mesmo jardim onde está esse teste, que a partir do momento que eles comeriam, iria haver a morte, também vai falar que existia a árvore da vida. Ou seja, ao mesmo tempo que Deus sabia que eles iam errar, que era um teste para eles, porque Deus deu livre-arbítrio, já tinha um plano de salvação para eles. É assim, Wesley. Calma, ó. Veja só. Deus É a minha conhecia. visão, não é o que eu ouvi, o que eu entendo. Tudo bem. A maioria das religiões ensinam isso, que Deus sabia que Adão ia pecar. Nós, testemunhas de Jeová, discordamos disso. Nós entendemos que Deus conhecia as possibilidades, os caminhos que o homem poderia traçar. Por exemplo, Ah, então, era irmão Roberto, só uma dúvida. Então, o irmão não crê que Deus, através da presciência dele, viu a queda do homem, não, né? Ele não. apenas via a possibilidade, né? Existe a possibilidade Ele, dele ele, cair, né? ele sabia a possibilidade de o homem pecar, mas ele decidiu não saber. É assim, cara. Deus controla as suas qualidades, os seus atributos, ou os atributos de Deus controlam a Deus? Como Deus controla os seus atributos, ou os atributos de Deus controlam a Deus? não, ele controla os atributos. Quais são os atributos principais de Deus? A onisciência, a onipotência, não é isso? Isso. Deus controla os seus atributos. Por exemplo, será que Deus usou a sua onipotência na mesma quantidade ao criar o Sol, quando ele foi criar uma formiga? Não, Ele não soube dosar? é verdade. Então, se Deus consegue dosar a sua onipotência, por que não conseguiria fazer isso com a sua onisciência? Ou Verdade. será que Deus é. Sabe aquele filme, o Quarteto Fantástico, que o homem vira um monte de pedra? E ele vai tentar pegar uma xícara, toda vez que ele vai tentar pegar uma xícara, ele estoura a xícara? Já viu Já isso? vi, já. Já. Então é mais ou menos isso. Parece que essa ideia de que Deus não consegue controlar a sua onisciência parece o homem de pedra, que não consegue pegar algo, fazer algo, porque vai quebrar a todo momento. Não. Deus consegue controlar a sua onipotência de maneira dosada. Ao criar o Sol, demandou uma quantidade muito grande da sua onipotência. Mas ao criar uma formiga, uma flor, uma borboleta, é lógico, Jeová soube dosar bem, de modo delicado ele criou isso.
Então, se Jeová Deus consegue controlar a sua onipotência, será que ele não conseguiria controlar a sua onisciência? Evidentemente que sim, e nós acreditamos nisso. Ah, mas isso é absurdo fazer isso. Não. Pelo seguinte fato, pense no seguinte, Léo. As pessoas acreditam que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, não é? Isso, acredito. Mas Não. quando Jesus estava na Terra, ele não estava limitado? Por conta da natureza humana, né? As pessoas dizem que Jesus não sabia o dia e a hora porque ele estava como humano. Ou seja, Jesus, como Deus Todo-Poderoso, de acordo com a crença, pode se limitar e não ter controle da sua onisciência. Mas quando se diz que Deus tem controle na sua onisciência, que absurdo, que heresia. Não, isso é compatível com a teologia. Mas vamos voltar a essa questão da onisciência de Deus. Jeová, ele sabe a N possibilidade que existe ao tomarmos a decisão. Por exemplo, existia a possibilidade de Eva pecar sozinha, ou não existia? E Mas Adão não. existia, mas a ordem era para Adão, não para Eva. Não, era para os dois. Não era para os dois, não. Era para os dois. O texto é claro que era para ele. Não, tudo bem, mas era para os dois. Vamos lá. Tanto que ela morreu, né? Mas vamos lá. Assim, deixa eu voltar aqui o raciocínio, tá? Existia a possibilidade de apenas Eva pecar? Ou ela? Se Adão não tivesse comido, E ele te vira, Eva. Não era? Mas existia também a possibilidade de apenas só Adão pecar. Olha, Adão, olha, Eva, eu comi isso aqui, toma. E Eva dizer, opa, eu não. É mais ou menos hoje com sua esposa, você é imperfeito. Você pode dizer assim, sua esposa diz assim, não quero servir a Jeová. E você diz assim, não, eu vou servir. Ou pode ser o contrário, pode ser você assim, eu não vou servir a Jeová, e sua esposa dizer, eu vou servir. Então, Adão tinha a sua consciência da verdade e Eva também. Então existia essa possibilidade. Mas existia também a possibilidade dos dois pecar, como aconteceu. E Jeová conhecia todas essas possibilidades. Tanto que quando o homem peca, Jeová providencia o resgate para os descendentes dele. Porque Jeová sabia que os filhos viriam de Adão. Era propósito dele. Então, assim, Deus conhece todas as possibilidades. Mas dizer assim, olha, eu vou ter que olhar o futuro de Adão e Eva. Não, naquele momento, Jeová disse, em respeito ao teu livre-arbítrio, Adão e Eva, eu não vou querer saber de qual tomada de decisão você vai ter. entendi. Ele poderia olhar, mas ele não quis fazer, né? Não fez, né? Exatamente. Então, da mesma forma, Clécio, que Jeová, ao analisar o relato, isso tira do relato bíblico e faz de Deus, não Deus hipócritas e fingido. Se Jeová sabia realmente de que Adão iria pecar, se ele sabia realmente que Adão ia pecar e colocou lá e deu aquela ordem, Adão, não come não, Adão, porque no dia que tu comer tu vai morrer, sabendo que ele ia comer, nossa, isso é hipocrisia da parte de Deus. Cresce, não faz isso não, Cresce. Mas no caso, Bíblia, Deus não faz isso, ele não usa da sua onisciência para saber o nosso futuro, falar que a gente vai fazer algo. Não, a decisão é nossa só quando está de acordo com o propósito dele, ô Clécio. Aí eu vou entrar mais nesse detalhe, tá? Mas assim, ele decide usar o seu nome, porque ele nos deu a capacidade de escolha. Nós vamos entrar daqui a pouco sobre isso. Mas olha só, quando Jeová disse para Adão e Eva, outro detalhe interessante, Jeová disse para Adão e Eva, tenham filhos, encham a terra. Impressionante, né? Encham a terra. Ora, peraí. Você incentivaria seu filho a empreender um negócio que está destinado ao fracasso? Verdade. Não faz sentido. Então por que Jeová mandou Adão e Eva ter filhos? Você repete para mim aí que cortou aqui, se repete. Você incentivaria seu filho a fazer algo, a empreender um negócio que está destinado ao fracasso? Não. E por que Jeová incentivou Adão e Eva a ter filhos, a estender todo o limite do jardim a toda a terra, se ele já tinha previsto que ele iria cair? Não faz sentido. Crescei-vos e multiplicai-vos, né? Ele mandou, né? Mas para piorar a situação, se Jeová soubesse antes mesmo de criar Adão, antes mesmo de criar Satanás, antes mesmo de criar qualquer coisa, antes de Jeová trazer dar o start inicial de tudo, a maldade já existia na mente de Jeová.
Porque antes de Jeová dar o start, estava na mente dele a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, todas as atrocidades que aconteceram a partir da queda do homem. Tudo isso estava onde? Na mente de Deus, antes dele iniciar a criação. Isso não faz menor sentido. Verdade. E o calvinismo é que faz menos sentido ainda, né, irmão? Porque eu acho que até já vi uma citação de... Acho que foi John Wesley que falou assim, que o Deus do calvinismo é pior do que Satanás, né? Porque ele não só previu a queda, como quis a queda, né? E também fala que escolhe pessoas antes do nascimento, né? E aí, qual é o critério, né? Para escolher a pessoa antes do nascimento, uns para ser salvo e outro pro lago de fogo, né? É uma aberração teológica isso, né? Aí aqui, olha que interessante. Pode falar, Andrade. Não, eu ia expressar aqui um negócio, mas quando tu concluir, aí eu falo. Olha como Jeová Deus é bondoso com a gente, ó. 2 textos que eu vou ler. É esse aqui do livro de Deuteronômio, que fala o seguinte sobre Jeová. Ó. Jeová disse assim, ó, Deuteronômio capítulo 32, ou 30, 19. E Jeová disse assim para ele, esses 2 textos que eu vou ler para vocês, tá? Ó. Tomo hoje os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que pus diante de vocês uma bifurcação, olha só, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida para continuar vivo, você e seu descendente. Ué, peraí. Jeová colocou uma bifurcação diante do homem e disse, a decisão é de vocês, o caminho é de vocês, não pertence a mim não. Agora eu vou dizer uma coisa, escolha a vida, viu? Escolha o caminho da vida. Mas também, você não é obrigado, não. Você não está amarrado, não, aqui, não. Não existe uma variável, uma constante em que você vai escolher a morte. Não, a decisão é de vocês. Né? E a reação de Jeová, ao lidar com humanos imperfeitos até quando em Eva. Aqui no livro de Isaías, olha como Jeová se expressa dessa maneira. Olha o sentimento de Jeová ao falar da rebelião de seus filhos, ó. Depois daquele pacto, né? Isso pode até ser expressado também com os anjos. Em Isaías capítulo 1, o versículo 2, diz assim: Oi, ouçam, ó céus, Arrumo. e preste atenção, ó terra, pois Jeová falou, criei e eduquei filhos, mas eles se revoltaram contra mim. Que interessante, né? Jeová disse, eu criei e eduquei. Não lembra que ele disse? Escolha a vida para ficar vivo. Mas eles que se rebelaram. Entendeu? Pode falar, ô Andrade. Vou falar só um minutinho aqui, só tô me despedindo aqui, já falo. Acho que subiu o Luiz aí também, viu, Roberto? Não, eu queria falar que Deus já sabe tudo antes de acontecer, né? Não é isso que a gente vê na Bíblia, Luiz. Não, assim, mas os ensinamentos todos os religiosos falam isso, né? Eles falam, mas isso não condiz com o que a Bíblia realmente ensina. A Bíblia diz uma coisa, eles ensinam outra. Nós ficamos assim. É que tem várias interpretações, né? Um interpreta assim, interpreta do outro jeito. Não, é verdade. Que agora quem interpreta certo? Existem várias interpretações. Mas o senhor acha que seria justo o senhor criar um filho e projetá-lo para ser um bandido? Não, isso não é justo, né? Nenhum pai quer isso. Né? Pois é, porque Deus, que fomos criados à imagem dele, iria fazer isso com os humanos? Bom, isso é um mistério, porque Deus fala com Moisés, fala assim, Moisés, eu vou ter misericórdia. Tem mistério, não é contradição, Luiz. Não é que seja uma contradição, porque Deus falou assim, Moisés, eu vou ter misericórdia do que eu quiser, e que eu quiser eu não vou ter misericórdia. Ele escolhe de Deus. Quem ele quer ter misericórdia, quem não quer dizer, uma coisa que ele nem entende. Mas e o contexto? Nesse contexto aí... Eu não me lembro do contexto, foi no nessa caso parte. de Deus falou para Moisés, vou ter misericórdia do que eu quiser.
Quer dizer, quem não quiser não tem misericórdia. É porque nesse caso foi na questão de Faraó, né? E Jeová poderia ter usado de misericórdia com ele, e como usou, né? Foi. Ele disse, olha, Mas Deus falou essa palavra, né? Essa palavra está na Bíblia. não, Ô, correto. Sim, tem razão, Bíblia. tá na Bíblia. Oi, Wesley. Bíblia, deixa eu confessar um negócio aqui pra vocês. Ó, eu sou muito sincero. Eu leio a Bíblia, que nem hoje a gente teve a conversa, e eu entendo, ninguém me ensinou, sabe? E eu sou um rapaz muito centrado. E eu lendo a Bíblia, eu tinha uma certa revolta, cara. Eu já ouvi muitas pessoas falarem, ah, mas Deus não é mal. Que na minha mente Deus era mal, porque ele criou Lúcifer, sabendo que ia se rebelar, sabendo, criou a árvore da vida, sabendo como iria pecar, e eu tinha uma revolta dentro de mim, cara, referente a isso, pra mim, que Deus era mal, e eu tinha Deus como mal. Só que é a primeira vez que eu ouço uma interpretação que acalmou meu coração, que foi essa que você deu, cara. A minha? A do, Legal, é? do Bíblia. Luiz. A do Bíblia. Cara, Bíblia, eu já ouvi de várias denominações, exemplos, não ia, eu ficava revoltado, falava, cara, não, Deus é mal, não adianta, Deus é mal, eu falava por isso, porque Deus permite a maldade disso, porque Deus permite. Aí, mas hoje você falando aqui, não é pra faz sua sentido, glória, né? Faz sentido. mas é pra de Jeová. Mas acalmou meu coração, sabe? Eu fiquei mais em paz. Eu era. Wesley, e não só foi o seu, não, o meu também. Irmão, faz sentido, né? Porque Faz. o calvinista é mais radical. Fala logo que Deus decretou tudo. A morte, se uma pessoa pegar e assaltar outra e matar, Deus já decretou. O arminiano diz que Deus prevê, né? Ele vê que vai acontecer e ele permite, né? E já o irmão aqui, o irmão Roberto, está falando que ele não... como é que o irmão fala mesmo? Que ele não quis usar da sua onisciência ali na queda do homem, né? Ele viu as possibilidades, mas ele não utilizou, né? Sim. Por isso que eu quis entrar. Quando vocês começaram a falar do assunto Adão e Eva, eu já comecei a lembrar. Não, ele vem falar pra mim que não, Deus é mal. Falei, não, eu tenho uma dúvida. Aí eu subi. E ele falando desse jeito aí, explicando desse jeito, falando, mostrando um pai que é amoroso. Porque eu confesso que pra mim, quando se trata de figura paterna, eu tenho uma dificuldade porque eu fui abandonado, né, quando eu era criança. Eu morei na rua, não tive pai, mãe. Quando é uma figura paterna, maternal, pra mim é mais difícil. Eu tenho uma dificuldade de entender essa figura. Aí eu já tinha esses pensamentos referentes a Deus. E às vezes me atrapalhava muitas das vezes um relacionamento com Deus, porque ele é um Deus pai, entende? Então, para mim, hoje, isso conseguiu, eu creio que vai ser um tipo de desbloqueio na minha vida espiritual. Amém. Que legal, que Jeová continue abençoando você. Ô Wesley, não foi só com você que aconteceu isso com você, não, tá? O Deuteronômio, o Andrade, o José, todos nós aqui também pensávamos dessa maneira. Eu mesmo, até agora eu pensava que Deus permitia, ele via, mas ele permitia, mas agora foi que eu tive entendimento. Entendeu? Igual o irmão Wesley. Também aconteceu comigo, aí o Jeová que nos dá o conhecimento verdadeiro, o Wesley. Sim, claro. A glória é dele. Eu mesmo eu fiquei uns 2 anos assim. Uns 2 anos, antes de me tornar testemunho de Jeová, eu frequentava igrejas evangélicas, mas eu fiquei uns 2 anos, assim, meio que revoltado por esse mesmo ponto, porque os pastores não me explicavam dessa forma que a gente entende hoje. Então, Wesley, não é só eu, você, o Roberto, que pensava assim, não, tem uma pá de gente que pensa assim, viu? Exato. Sim, e a maioria deles, eles apresentam a Deus pra gente, um Deus que é punidor, que se você não fazer vai acontecer isso, sabe? Eles ensinam a ter medo de Deus em vez de demonstrar o amor dele. E isso, em vez de aproximar, afasta, cara. E eu vou falar pra você, eu era revoltado quando falava desse assunto, e se às vezes eu guardava pra mim esse assunto, porque se eu fosse me abrir com alguém com meus pensamentos, ia falar que eu era endemoniado, porque eu penso dessa forma. Ou seja, além de não me ajudar, iria ainda me condenar ainda. E E ainda colocar demônio em você, velho, aí fica difícil. Wesley, E ainda, imagina se você se expressa, você ainda ia ganhar um demônio, aí fica difícil. Porque aí que tá, se eu tenho uma dúvida, cara, aí
em vez da pessoa que é para sanar minha dúvida, ainda falar que eu sou endemoniado, aí lascou. Eu já acho que Deus é mau. Aí o cara fala, poxa, você é um endemoniado. Eu falei, então Irmão, agora já era, filho. Eu ficava revoltado. É tanto que eu entrava na live dos calvinistas, aí quando eles falavam que, por exemplo, um latrocínio, né, roubo seguido de morte, Deus já tinha decretado, já queria que acontecesse, eu ficava revoltado, né? Aí eu me apegava na visão arminiana, né? Não, Deus só permite, né? Ele vê que vai acontecer e ele deixa acontecer. Mas aí também Deus seria permissivo com o mal, né? Sim. Aí hoje é que eu tô entendendo. Inclusive, eu entrava na live dos calvinistas, eles até deixavam eu debater lá, mas depois que eu vi o meu nome aí com JW, não quiseram mais que eu entrasse lá, não.